Quando a gente está no mundo espiritual, não tem como escapar da reencarnação. Pode levar 500 anos, 600 anos, 700 anos, mas a gente não escapa da reencarnação. Então, é assim, às vezes pode ser difícil porque a gente mesmo recua. Vamos imaginar assim que a gente tem que fazer um exame médico que é chato de ser feito, sei lá, um cateterismo, uma coisa assim invasiva. A gente fica, sabe, com aquele recuo, com aquele medo, com aquela sensação que você não quer fazer e tal. Então, muitas vezes a reencarnação também acontece isso para alguns espíritos, porque eles sabem que tem provas a enfrentar, dificuldades a viver, tem situações que eles vão ter que conviver, e eles querem recuar, não querem reencarnar. Mas a reencarnação é necessária e é obrigatória, especialmente para nós que somos devedores das leis do Criador, não é? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei. Então, nascer, renascer, morrer, renascer e aí progredir. Então a gente precisa ir para frente, precisa progredir. Porque uma vida só não dá para muita coisa, viu, gente? Por isso que é importante. Se a gente puder concentrar-se em alguns pequenos detalhes, corrigir alguns pequenos detalhes já nessa vida, a gente já se poupa para a próxima vida. É mais ou menos uma coisa interessante que pode acontecer. Sabe uma coisa interessante? É assim, é como a gente amanhã, segunda-feira, a gente vai trabalhar, né? Então, o espírito previdente, ele já chega, quando vai chegar na hora de se deitar, ele já começa a pensar as roupas que ele vai usar amanhã, já separa as coisas que ele tem que carregar, põe na mala, não é? Ele sabe o que ele vai usar, o sapato que ele vai pôr direitinho, já deixa um pouquinho preparado algumas coisas no meio do caminho, já deixa a água no bule, já deixa o ovo para fora, já deixa a, mas por que que vocês estão rindo? Não é? A gente já vai se prevenindo, né? Como é que a gente sabe se vai viver no outro dia? A gente tem certeza que vai viver, ou encarnado ou desencarnado, a gente vai viver, não tem como escapar, viu? Talvez a gente não tenha a força para ligar o fogo, mas a gente pode chegar a chamar alguém lá para ligar, né? Aí chama a esposa, o marido, vai ligar o fogo lá, acorda, preguiçoso, vai ligar o fogo lá. E você, ele tá achando que você está dormindo do lado, mas você está já falando para ele ligar o café lá, né? Mas aí você vai se preparando e tal, e aí você acorda, já tá a coisa bem encaminhada, as roupas já separadinhas, tudo direitinho. Então, é mais ou menos o que acontece quando a gente precisa reencarnar. A gente tem que se preparar para a próxima vida, tá certo? As lições que nós recebemos, as experiências, as dores, as alegrias, não é? Faz parte de um contexto para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Bom, precisamos apressarmos em conhecer e valorizar o amor. Isso não precisamos se apressar. Às vezes a gente vive, algumas pessoas vivem sozinhas. Vamos falar mal de quem vive sozinho agora, vamos falar mal. E aí perde um pouco da convivência social. Tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Sempre tem uma palavrinha amarga com as outras pessoas, sempre tem uma criticazinha, sempre tem alguma coisa, algum defeito, ela está sempre olhando o lado menos positivo da vida. Se ela está nessa condição, a gente precisa se aproximar mais desse sentimento de compreensão maior, de fraternidade, de irmandade, de amor, um amor sincero, profundo, como Jesus nos ensinou. É isso que nós precisamos nos aproximar. É, porque nós somos seres imortais. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se utilizar disso. Então, quanto antes a gente puder aprender, muito melhor. A gente coloca os nossos filhos na escola, hoje acho que é 7 anos mínimo, né? Acho que é 7, é mais ou menos isso, né? 6 anos? 6. Então, mas tem algumas casas, alguns pais, que vai devagarzinho mostrando o alfabeto para ele, tem livrinho de letrinha, vai dando algumas noções básicas, não precisa também querer que ele aprenda a ler e escrever, não. Mas vai dando uma noção básica, porque aí quando ele entra na escolinha, a vida dele fica super fácil, porque ele já conhece as letras, já conhece somar uma ou outra letrinha, ele já consegue, então fica muito mais fácil, não é? É,
O verdadeiro céu começa dentro de nós, quando vivemos de acordo com a lei do amor. Muito bem. E para encerrar, é assim, cada um de nós aqui, ó, ou está no céu ou está no inferno. Sabiam disso? Não precisa ir para algum lugar para ir para o inferno. Ah, para Cracolândia? Não, não precisa. A gente às vezes carrega o inferno dentro da gente mesmo. Ou carrega o céu dentro da gente mesmo. Aquela sensação gostosa da alegria de viver, de ver o semelhante como um verdadeiro irmão, não ter nenhuma ideia preconcebida, sabe? Entender que as dificuldades são normais, são naturais, que os contratempos vão acontecer, que a gente tem muito mais a agradecer, muito mais coisas felizes para agradecer do que a reclamar. Então a gente já começa a viver um céu a partir de agora. Ah, se a gente entra naquela coisa de reclamar, 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 já começa a entrar no inferno. Então é assim: a morte é apenas uma passagem natural, o espírito sobrevive, aprende, reencontra, ama e progride. O espiritismo é a ciência da imortalidade. E é isso. Nunca nos esquecermos que Jesus nos declarou dizendo o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Jesus está aqui as suas leis para a gente treinar, né? Já pensaram? A gente vai para o mundo espiritual sem uma noção básica de como é o reino de Jesus, né? Que é amor, que é bondade. A gente não pode ficar num lugar desse. Não pode, né? É muito, muito, muito mais difícil, muito mais complicado, né? A vida continua, sigamos com fé, servindo e amando, pois cada gesto no bem é um investimento em nossa eternidade. Então, prática do bem constante. Então é isso. Festa da primavera, sorteio, tudo que for possível, a trazer algum mantimento, a tudo que for possível. Quando a gente se habilita no menor, o maior vai chegando para a gente, as coisas maiores vão chegando. Então a gente vai se habilitando nas coisas pequenininhas e as coisas maiores vão vindo atrás. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine,